A história que vou contar agora é sobre uma das maiores catástrofes radiológicas do mundo. E ela aconteceu bem aqui, no Brasil. Esta é a história do Césio-137. Para entender melhor o quão grave foi a situação, Césio-137 é uma substância que parece inofensiva, mas carrega um poder devastador. Seu aspecto fascinante, um pó azulado com um brilho quase mágico, esconde uma força mortal. Quando em contato com o corpo humano, esse material radioativo começa a liberar radiação ionizante, penetrando na pele e alcançando os órgãos internos, sem que a vítima perceba o perigo imediato. Os primeiros sinais podem parecer inofensivos, uma leve tontura, náusea, cansaço, mas em poucas horas, os sintomas começam a se intensificar. Queimaduras dolorosas surgem na pele, o corpo se enfraquece, os cabelos caem em tufos. A radiação ataca diretamente o sistema imunológico, deixando a pessoa vulnerável a infecções. Hemorragias internas, vômitos constantes e febre alta toma conta do corpo, enquanto o Césio continua seu trabalho implacável. Tudo começou no dia 13 de setembro de 1987. Dois catadores de sucata, Roberto e Wagner, encontraram um aparelho nas ruínas do antigo Instituto Goiano de Radioterapia. Para eles, aquilo era um tesouro esquecido no tempo, algo que poderia render algum dinheiro e aliviar um pouco das dificuldades diárias. Nas ruas de Goiânia, o sustento de suas famílias dependia desses achados, objetos que para muitos eram apenas lixo, mas para eles representavam uma chance de sobrevivência. Porém, aquele dia não era um dia comum. O que parecia ser um simples aparelho abandonado era, na verdade, um portal para uma tragédia inimaginável. Um dispositivo que no passado havia sido utilizado para tratamentos de radioterapia, agora já foi esquecido e abandonado. E dentro dele, selado como uma maldição invisível, estava o cloreto de césio, um pó azulado que emitia um brilho quase hipnótico. Era belo, chamava-se a atenção, como se fosse uma joia rara, mas carregava em si um veneno silencioso. Roberto e Wagner, como qualquer um de nós fariam, não resistiram à curiosidade. Decidiram abrir o aparelho, examinar seu conteúdo. E foi nesse momento que o destino começou a se desenrolar. Eles não sabiam, mas ao mexer naquele material radioativo, estavam libertando uma força devastadora. Algo que não podia ver nem sentir, mas que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Eles estavam, naquele instante, sendo expostos a uma radiação mortal, e cada segundo em contato com aquele pó brilhante selava mais e mais seus destinos. Imagina a cena: dois homens comuns, trabalhadores humildes, manuseando algo que parecia inofensivo. Algo que, aos olhos desatentos, poderia ser qualquer coisa, menos um perigo letal. E enquanto eles se maravilhavam com o brilho azul do césio, a radiação, invisível e traiçoeira, começava seu trabalho. O brilho que encantava trazia consigo a destruição. Sem saber do risco que corriam, eles transportaram o aparelho para o ferro velho. Lá, aquele pó que brilhava como estrelas começou a ser distribuído. Amigo para amigo, vizinho para vizinho. O que era visto como algo curioso e bonito passou de mão em mão, e junto com ele, uma tragédia em cadeia foi desencadeada. Era o início de um pesadelo que levaria dias para ser reconhecido, mas que deixaria marcas profundas, cicatrizes invisíveis e permanentes em todos que tiveram contato com ele. Esse é o tipo de história que nos faz refletir. Como algo tão aparentemente pequeno e inofensivo pode causar tanto estrago? Como a curiosidade, a ignorância e a beleza podem juntas ser a combinação perfeita para uma tragédia? A radiação começou a se espalhar, silenciosa, sem que ninguém percebesse o terror que aquilo causaria. Imagine você estar em sua casa, com sua família, acreditando que está tudo bem. E então, dias depois, uma doença misteriosa começa a contar com seus entes queridos. Náuseas, queimaduras inexplicáveis, sangramentos. O que parecia ser uma febre comum rapidamente se transformava em algo muito mais grave. Dias se passou até que alguém desconfiou que algo estava errado. Foi só quando a esposa do dono do ferro velho, Maria Gabriela,
decidiu levar parte do pó azulado para a vigilância sanitária, que o pesadelo começou a se revelar. A partir desse momento, especialistas em radiação entraram em cena. E o que acabou foi chocante. Goiânia estava contaminada. A área foi rapidamente isolada, mas o estrago já estava feito. Mais de 100 milhões de pessoas passaram por exames para verificar contaminação, e centenas delas foram liberadas com níveis de radiação no corpo. O pânico tomou conta da cidade. Você consegue imaginar? Um inimigo que você não pode ver, mas que está matando lentamente? As vítimas podem aparecer. Pessoas que, sem saber, carregaram o césio para dentro de suas casas, colocaram seus filhos, suas famílias, e a morte silenciosa os consumiram. Entre as vítimas, uma história que marcou profundamente foi a de Leide das Neves, uma menina de apenas 6 anos. Ela se encantou com o brilho do pó azulado e o conforto pelo corpo como se fosse maquiagem. A radiação corrói de dentro para fora. Sua luta foi curta e intensa. Leide se tornou o símbolo dessa tragédia, mostrando ao Brasil e ao mundo o impacto devastador pode ser o desconhecimento. Ao todo, 4 pessoas morreram devido à exposição direta ao césio-137 e vários outros danos irreversíveis à saúde. Mas o impacto foi além das mortes. O acidente deixou uma cicatriz profunda na memória da cidade e de suas pessoas. Casas inteiras precisaram ser demolidas, toneladas de lixo radioativo foram recolhidas e Goiânia, por muito tempo, carregou o peso de ser palco de uma das maiores contaminações radiológicas da história. A radiação é invisível, mas seu efeito é devastador. Não só corpos de destruição, mas também sonhos, esperanças e o senso de segurança. A cidade que antes vibrava com a rotina estava paralisada pelo medo do desconhecido. Mas a história do césio-137 não termina com o fim das vidas que ele tirou, nem com as casas demolidas ou o lixo radioativo enterrado. Ela continua viva, como uma cicatriz invisível, marcada na pele de uma cidade que por muito tempo foi estigmatizada. As lembranças ainda assombram aqueles que sobreviveram, aqueles que, sem culpa, foram arrastados para uma tragédia que ninguém poderia prever. Esta história é um lembrete de que o perigo, às vezes, se esconde onde menos esperamos. E enquanto o tempo pode tentar apagar as cicatrizes visíveis, as memórias dessa tragédia, as vidas que se foram, continuam vivas, gravadas na história de Goiânia e no coração de todos que foram tocados por essa sombra invisível. Se essa história te impactou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa realidade. E, se quiser continuar explorando os mistérios e desastres que marcaram o mundo, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nos vemos lá!